Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Acho que tem algumas lições, assim, você sabe que eu fico às vezes me perguntando por que a gente está de uma forma tão exacerbada na era do cancelamento, enfim, na era do tudo tá ruim, tudo não presta, só o que eu penso, o que eu acho, o que eu sigo é legal. Porque ficou chato, sabe? É um desgaste, é meio tóxico que nós estamos vivendo. Aí o cara pode falar, puxa, que cara antiquado que está falando aí na televisão, mas não é nesse sentido, é no sentido de você conseguir entender o outro lado e fazer disso algo que traga um comum para as pessoas. Então, o Palmeiras, certamente o que está pegando é o jogo da quarta-feira. Porque o Palmeiras contra o São Paulo jogou contra um time diferente do time que é o titular, né? O jogo da quarta-feira, claro, a final da Recopa, que é você perder pro Defensa e Justiça do jeito que perdeu, com gol no finzinho, estava empatando, estava conquistando, depois de ganhar o jogo lá, estava conquistando o título, ainda teve a chance da prorrogação, o Gustavo Gomes errou um pênalti. Mas aí eu faço a seguinte reflexão, o Led e o Pedrinho, que me entendam, deu ser um pouquinho mais longo, né? No jogo do domingo contra o Flamengo, que do ponto de vista emocional, ele foi um jogaço, foi prazerosíssimo. É um jogo que nos apresentou problemas nos dois times. Mas aí o Ranzinza está de volta. O Luiz Roberto é boladão. Ele faz de conta que é alegre, festivo com o Roberto Carlos. Agora lá vem ele com as críticas. Mas Lédio e Pedrinho, o jogo não foi tudo isso do ponto de vista de um jogo bem jogado. De um jogo que você tem poucos erros, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista tático individual. Mas você teve grandes chances de gol. Sim, o espetáculo enquanto emoção, enquanto algo para ser visto e você se emocionar e se divertir, foi bem legal. Agora, para você analisar o pontapé da temporada, os dois times apresentaram muitos problemas. É a minha visão, eu posso estar enganado, fiquem livres aí para discordar e baixar o porrete aqui no narrador. E para dizer que, então, aí vem a quarta-feira que os problemas ficam exacerbados, os mesmos, só que com um componente a mais, o desgaste, porque o jogo de domingo foi na secura de Brasília, que também foi na quarta, mas domingo estava mais seco, quarta não estava tanto. Num horário de muito calor, de muito desgaste físico e mental no começo de temporada. Isso conta, é óbvio que isso conta.
né? O Flamengo tentou e conseguiu adiar em um dia o jogo contra o Vasco. Mas, de qualquer forma, na quinta-feira, foi mais um componente. O Vasco mereceu, jogou mais. A estratégia do Vasco foi mais legal do que a do Flamengo. Mas a gente teve um Flamengo, assim, apático, estranho. E com as 3 mudanças táticas feitas por conta da ausência do Arrascaeta, também teve implicância no jogo. Mas problemas do domingo surgiram na quinta. E aí o Palmeiras joga com 2 times reservas. Gente, o jogo de ontem, eu preciso até ler, anotei aqui a escalação. O Everton, aí jogou com 3 zagueiros, né? Os 3 zagueiros do jogo de ontem foram o Kusevich, Renan... O Kusevich e o Vanderlan, né? Vanderlan. Isso. Aí Garcia, o Fabinho, o Esteves e o Vinha. A gente tá vendo imagens do jogo. O pessoal de Ribeirão, o estádio, dos meus estádios preferidos, o estádio de Santa Cruz. Só que a iluminação continua uma boate. Aí jogou Giovani, o Wesley na outra ponta e jogou Elias lá de centroavante, né? O 27, né? O Rafael, o Papagaio, né? Que agora... Sei lá como é que ele chama. Papagaio, desculpa, Papagaio. Rafael Elias, Rafael Papagaio. Então é um time muito diferente daquele que o Palmeiras pode jogar. E aí achei que o Abel, ele respondeu às pichações, e a pichação dessa vez tem um componente diferente, não é fora Abel, né? Acorda, Abel! Ou seja, você ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, nos deu alegrias que não sentíamos há muitos anos, então não vai ser fora, vai ser acorda. Ah, que exagero, a temporada está começando, o Palmeiras refez o time, o Palmeiras continua sendo protagonista no futebol brasileiro com um time com um elenco completamente diferente de 3 anos atrás. Então, está tudo assim dentro do possível. Eu acho que isso tudo só prejudica o foco que eles têm que ter. E o Abel, na resposta, disse que se o treinador estiver atrapalhando, a primeira coisa que ele faz é se mandar, é ir embora, não deixar aberto. Não vai acontecer, porque o Abel tem muito a contribuir e é uma escolha acertada do Palmeiras. Seria uma loucura agora você dar ouvidos aos canceladores de plantão. É a minha visão mais ou menos assim que eu tenho, viu, Gabi? Você chamou, Luiz? Vamos mostrar para quem não viu. A gente não costuma mostrar muito pichações e protestos, mas esse é muito significativo. O Acorda, Abel, significativo por isso, talvez pela aberração que o Luiz Roberto está colocando. Acorda, Abel. Bem-vindo 2021. Fora Luan, Scarpa, Mike, Lucas Lima, Zé Rafael, Marcos Rocha, Luiz Adriano. Queremos jogadores. Essa é uma pichação que serve até de bloco de carnaval, né? Porque ela cabe tudo nesse queremos jogadores, inclusive no time do Palmeiras. Antes de eu passar para o Lédio e para o Pedrinho, vamos ouvir o Abel comentando a respeito. Olha, eu prefiro, sabem, quando nós olhamos para o copo meio cheio, eu quero deixar aqui um aviso para toda a gente. Quando eu for o problema do clube, quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube, da mesma maneira que demorei um dia a decidir vir para aqui. Quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos esses todos os problemas, mas eu prefiro valorizar todo o apoio que tivemos hoje. Obrigado, equipa, obrigado, professores. Como eu disse antigamente, as pessoas têm pouca memória, mas eu gosto de futebol, é disto que eu vivo. Infelizmente, as pessoas valorizam a parte negativa. Não tem problema nenhum, podem pintar o que quiserem, podem xingar o que quiserem. A gente vai lá outro dia e pinta, e lava, e põe outra vez verde. Eu só quero que esses sócios que escrevam o que quiserem, que se lembrem um bocadinho do trajeto que estes jogadores fizeram, que este treinador fez e que esta equipa fez, porque isto, nós temos que pensar todos muito bem. Tem que pensar o presidente, tem que pensar os jogadores, tem que pensar o treinador, e temos que pensar todos que somos um. E se só somos um quando ganhamos, então vamos ter que repensar o nosso lema. Ou somos todos um quando ganhamos, ou então, se calhar não estou aqui a fazer nada. Se pensarmos assim, eu não estou aqui a fazer nada. Lédio Carmona, tem razão o torcedor do Palmeiras? O torcedor não, né? Parte da torcida, integrantes, alguns que estiveram ali pedindo para que o treinador acorde? Não, claro que não. Eu acho que tem direito de se expressar, enfim, pichando o muro, comentando em rede social. Eu acho que as redes sociais, eu sou um usuário das redes sociais, mas ao mesmo tempo eu acho que elas contaminaram demais a sociedade, porque há uma ânsia por expressar opinião, por aparecer, por expressar opinião
e por vilanizar alguém. Em qualquer assunto você tem que vilanizar alguém. E no caso do Palmeiras resolveram vilanizar o Abel Ferreira, entendeu? Eu até tenho questões com o Abel, eu acho ele um bom treinador, eu não mexeria no Abel, torço para ele ficar, acho que ele tem um trabalho a ser desenvolvido. Acho que eu tenho questões com ele em relação a algumas escalações, ele tem algumas preferências. Eu preferia ver o Palmeiras sempre mais jovem, mais com a garotada. Ele tem jogos que ele usa uma escalação, acho, na minha opinião, mais conservadora, que trava o time não consegue ter o movimento que poderia ter com os meninos, se ele apostasse mais sequencialmente nos meninos. Mas o jogo de ontem e o jogo de sexta-feira, como diz o Luiz Roberto, não tem nenhum peso nessa discussão. Foram dois times reservas, alternativos, para cumprir o protocolo, para cumprir a tabela. O jogo contra o Flamengo, acho que foi um jogo muito aleatório, muito bom, bem divertido, mas um jogo, como se diz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muito faceiro, né, dos dois lados. Então, você tinha muito espaço, não é exatamente... Foi muito bom de ver, mas tinha mais espaço que normalmente o futebol oferece. Mas o Palmeiras competiu com o Flamengo. Poderia ter vencido o Flamengo, como poderia ter perdido. Foi um jogo igual. Então não teve vergonha nenhuma ali no jogo. O jogo foi resolvido nos pênaltis e realmente, contra o defensa, acho que os nervos atrapalharam o Palmeiras entrou pilhado demais, acabou sendo surpreendido. Acho que esse é o resultado a ser discutido, porque o Palmeiras estava tão fora do tom contra os argentinos, que, diga-se de passagem, a gente sempre perde isso de vista, né? É um bom time, o Defensa e Justiça. Ele só estava disputando a Recopa Sul-Americana porque ele ganhou a Copa Sul-Americana. Então não é um time qualquer. Então o Palmeiras não estava jogando contra o vento. Então ele poderia perder o jogo, como perdeu. Então a gente fica buscando só porque o Palmeiras perdeu, mas também ninguém pergunta por que o Defensa ganhou, né? Isso é um mal que o brasileiro tem, né? Só o brasileiro sabe jogar bola. Só ele sabe ganhar um jogo. Ele nunca é derrotado. Ele é que perde. Então, enquanto a gente tiver esse raciocínio, a gente não vai avançar na discussão. Então, aí as redes sociais para contaminar ainda mais o ambiente. Evidentemente que tem gente em rede social que vale a pena ler, mas, na minha opinião, a maioria não vale. E eu só faço a pergunta, você quer mandar o Abel Ferreira embora, vai botar quem no lugar dele? Quem é melhor do que ele para botar no lugar dele? Para executar o trabalho que ele executou até agora? Se ele é tão ruim assim, qual é a solução? Uhum. Pedrinho, eu coloco para você essa questão que o Lédio apontou de que ele gostaria de ver um time um pouco mais jovem. Sem falar do acorde da Abel necessariamente, mas os dois resultados contra o Defensa, embora o primeiro tenha sido uma vitória, mostraram uma equipe com algumas deficiências. Passa por aí, qual é a resposta que o time do Abel tem que dar em campo, em termos de mudanças táticas, ou não são mudanças táticas, são mudanças técnicas mesmo? O que você acredita que seja o caminho para o Abel dar uma resposta? Gabi, primeiro, o que o Led e o Luiz eles abordaram foi perfeito, e eu ainda queria acrescentar algo. Fazendo os meus estudos aqui, eu estava procurando algo para fazer uma analogia, e eu fui ver a produção da Ferrari, né, do carro. Quando você vai produzir a sua Ferrari, você demora de 18 a 24 meses para produzir um carro. Um carro de qualidade, um carro acima da média. E a gente quer um time perfeito em 5 meses de trabalho. É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, Gabi, e eu acho que a gente pode ajudar muito o futebol, a gente que está aqui na comunicação, para mudar o comportamento dos torcedores, em diversos aspectos. Por isso que eu falei, quando o Grêmio perde para o Del Valle, e alguns termos são usados como vergonha, a gente está incentivando ao torcedor a ir lá e bater no jogador e pichar um muro. Porque quando você fala vergonha, o torcedor pode interpretar que o jogador não correu e fizeram um corpo mole. E o contexto do jogo não é esse. É um esporte onde o Del Valle hoje tem um futebol e uma ideia melhor do que a do Grêmio. Com relação ao Palmeiras, aquele jogo do Flamengo, que o citou muito bem, o Lédio também, que foi um jogo, para quem assiste, fenomenal, com chances, com oportunidades de gol, mas no aspecto tático, sem querer ser chato, isso só aconteceu